O adversário hoje olhou para esse time do Flamengo e tá assustado, hein? Todos os adversários, hein? Se o nível Flamengo se mantiver dessa forma, não é fácil. Né? Esse grau de exigência que o Felipe Luiz coloca os seus jogadores, né? Marcar com essa intensidade já lá na frente, era uma característica do time de 2019 do Jorge Jesus, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. A imprensa analisou tudo, elogiou demais o Mengão, o Pedro, aí alguns números do atacante rubro-negro que jogou muita bola, fez um grande jogo e o Mengão venceu jogando no Maraca, vence ali o bom time do Corinthians, né? Acabou não sendo páreo para o nosso Mengão, páreo na verdade. O bom time, o Flamengo no Maracanã vence o bom time do Corinthians, que acabou não conseguindo bater de frente. O Flamengo sai com 3 pontos e uma goleada na bagagem. E Hugo, hein? Ei, Hugo! A torcida ali ficou muito feliz. Zoaram muito o goleiro do Timão. É o que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Vai marcar porque ele está sempre presente na grande área e sempre é capaz de criar alguma coisa quando a bola chega. Nesse calcanhar aí, ele imaginava que o Arrascaeta vinha por trás, mas aí o Arrascaeta está um pouco distante. O Pedro é um jogador que faz muita diferença, inteligente demais, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora da área. O gol que ele faz, que a bola sobra para ele, que ele bate de primeira, na falha da saída do goleiro do Corinthians, é uma coisa impressionante. E faz um gol de pênalti. Depois a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não foi nada, mas tudo bem, o árbitro deu pênalti. E ele foi lá e bateu o pênalti. Aliás, vou até falar para vocês, como hoje o pênalti deve ser batido. Porque os goleiros são muito grandes. Por exemplo, o goleiro do Corinthians tem 2 metros. Com a envergadura que ele tem, com o salto que ele dá, ele vai chegar na trave, onde o jogador vai bater a falta. Então, ele pode bater o pênalti, ele pode pegar. Então tem que bater forte no alto. Se conhecem também, né, Pascoal? Tem isso também, se conhecem os dois. Claro. E aí o Pedro bateu forte no alto para evitar que o goleiro fizesse a defesa. 1 assistência, 2 gols, 5 finalizações, 3 certas. Não tem, são os números absurdamente positivos para o Pedro e a gente torce muito que ele consiga uma recuperação plena, porque, como disse o Zinho, depois que a vergonha que a gente passou contra a seleção da Argentina, o Pedro precisa voltar a vestir a camisa do Brasil. É isso que ele está demonstrando, né? Recuperação plena mesmo. E 3 jogos, 4 gols. Quem tem Pedro tem muito, Fábio. E a decisão do Felipe Luiz também, né? Até com relação à formação do ataque, né? Porque, enfim, a gente olhava para uma prévia ali que poderia ser o Bruno Henrique como 9, o Michael pela esquerda. E aí ele vem com essa formação do Pedro centralizado, né, o Cebolinha pelo lado esquerdo. E aí o Gerson fazendo essa função ali de meio campo, enfim, ocupando também aquele espaço pelo lado direito, abrindo em muitos momentos esse caminho para os avanços do Wesley. Então é isso, Marcelo. O Pedro ele é muito diferente, né? Ele é um jogador que, enfim, está voltando de lesão, né? Após 7 meses de parado, enfim, tem essa questão de ritmo de jogo também, de intensidade, mas ele faz muito bem as funções que se pede de um 9, né? Ele faz a parede na hora certa, ele incomoda o adversário, tem a técnica também para finalização, para o drible, enfim. E hoje fez uma partida muito interessante com relação aos gols e também a movimentação que ele consegue produzir, principalmente para os companheiros que vêm de trás, caso do Arrascaeta, do De La Cruz, enfim. Então é um jogador muito diferente que faz muito bem a esse esquema do Felipe Luiz no Flamengo. Ô Zinho, a pergunta é, já voltou ao nível pré-lesão? Se não voltou, tá bem perto, né? Ou então vai voltar melhor do que quando saiu. Não, o jogo de hoje voltou. Agora vamos ver se ele vai dar essa sequência. Espero que sim. Se analisar pelo que ele fez hoje em campo, nível Pedro de seleção brasileira, nível Pedro de artilheiro de Libertadores, de eleito melhor jogador de Libertadores, de campeão de Libertadores. É espetacular, né? Assim, um time que tem um centroavante que é homem de área, mas tem qualidade para sair da área, sim, é um privilégio. Por isso que ele é diferenciado. Porque o Pedro não é aquele cara pesadão, pivôzão, grandalhão, que fica só lá dentro da área, esperando o cruzamento. Pelo contrário, volto a citar o lance que ele poderia até passar a bola para o Gerson cai ajoelhado, meio que reclamando assim, pô, toca em mim, que é gol na hora. Mas eu entendo, né, o centroavante, a jogadaça que ele faz, é uma jogada de um cara com uma técnica diferenciada. Quando ele recebe, gira, joga, dá debaixo da perna aí do Amália, né?
e ganha na força, mostra que ele já está com potência física, porque ele segura os zagueiros, ele consegue arrancar com a bola, né? E aí o Hugo faz uma defesaça com os pés. E os lances todos, né? O pivô que ele faz várias vezes, mostrou aí um lance agora ali com o De La Cruz. O Flamengo não teve só 5 ações na área, não, né? Não estou cornetando o pessoal nosso aí que montou, não. Mas eu acho que teve pelo menos umas 8 ações de área ali, de chance de gol que o Hugo defendeu. É verdade. Bom, e falamos aqui de... Lógico, foi uma grande atuação coletiva do Flamengo, o time jogou demais hoje, mas podemos citar muitos jogadores individualmente, porque eles também foram muito bem. Daqui a pouco vamos falar dos erros individuais do Corinthians também. Mas eu quero falar do Arrascaeta. O Arrascaeta bem, e é isso que ele tem demonstrado nas últimas partidas, ele consegue fazer jogos incríveis e ajuda demais esse Flamengo. Claro, isso já há muitas temporadas. 5 gols ele tem em 5 jogos neste Campeonato Brasileiro. 3 assistências, 8 participações em gols. A minutagem dele para participar de um gol é de 47,6. Entre os jogadores com pelo menos 150 minutos nesse Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro no ranking em todos esses itens. Ô Pascoal, o Arrascaeta no ano passado, e quando ele tem problemas físicos, é claro que ele vai ficando para trás, é claro que ele precisa sair, é claro que ele precisa tratar. Quando ele está bem, ele tem demonstrado isso, 5 jogos no Campeonato Brasileiro em 6 rodadas, é algo que a gente não via do Arrascaeta. O Arrascaeta joga uma, fica outra fora, depois fica mais uma semana se recuperando. Ele, com essa sequência e demonstrando esse nível de futebol, é para o rubro-negro carioca sorrir à toa. Georgian de Arrascaeta, como diria João Guilherme, o debochado, porque ele é um debochado em campo mesmo, né? Ele é um cara que... É debochado mesmo. Ele consegue enxergar lances que, às vezes, os outros jogadores não enxergam. Ele consegue se posicionar de forma que os outros não conseguem fazer a marcação. Ele tem inteligência para bater fora da área e fazer o gol. Tem capacidade de articulação para encontrar um companheiro melhor colocado. Bate bem falta, bate bem escanteio. É o chamado jogador completo, né? A grande preocupação foi quando ele sofre o lance do pênalti, que o árbitro marca o pênalti, para mim não foi nada, mas que o árbitro marca o pênalti, que ele cai, há uma grande apreensão, né? Será que machucou a Arrascaeta? Essa é a primeira coisa que pensa o torcedor do Flamengo. Será que machucou a Arrascaeta? Não, ele estava legal, conseguiu caminhar depois. Vai dar um calorzinho no coração, né? Porque o torcedor se preocupa com isso. Porque com a Arrascaeta em campo, o ritmo é diferente, o tom do jogo é diferente, porque ele sabe fazer o meio de campo funcionar com velocidade para chegar no apoio. Hoje o Gerson fez um trabalho assim tático espetacular. Mas o cara que decidiu, o cara que destruiu o jogo, né? Mais uma vez, o Arrascaeta e o Pedro jogando de centroavante, é muito diferente. Georgian de Arrascaeta, ele bem, não tem meia atuando no futebol brasileiro que seja melhor que ele. Mas o melhor meia que joga no futebol brasileiro, que é brasileiro, joga no Internacional, que é o Alan Patrick. Esse é o melhor meia brasileiro que está atuando. Ele é o melhor meia do futebol brasileiro, que joga no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Fábio, é impressionante, né, o Arrascaeta. O Flamengo quando parece que ele está indo já para o fim, né, para a reta final, ele volta. Mas é que também ele vai, assim, hoje ele encontra um espaço no Flamengo, Marcela, que é mais próximo da área. Talvez não, né? O Flamengo tem jogadores que colocam intensidade, né? Então, caso do Gerson, do De La Cruz, do Pulgar, e aí deixam essa questão de criação, né, a critério ali do Arrascaeta. Então, é um jogador que pensa, né, como o Pascoalzinho falou, ele pensa diferente dos demais, ele sabe o momento de encontrar um companheiro, ele sabe o momento de levar para uma jogada individual, na hora que ele tem que fazer um passe, na hora que tem que fazer o arremate a gol. Tem uma questão física ali, então acho que o Flamengo, o Felipe Luiz, sua comissão, logicamente sempre tem uma preocupação com relação à minutagem do Arrascaeta, mas assim, a gente percebe que em alguns jogos ele se movimenta menos, né? Ele volta menos, por exemplo, para o setor ali de meio campo, mas ele está mais próximo da área, está mais próximo dos seus companheiros, está mais próximo para arrematar a bola em gol ou achar um companheiro ali como o Pedro para fazer o passe. Então é isso, Marcela. Assim, o que chama a atenção também do Flamengo, a gente pode falar isso hoje do lado positivo, em outros jogos, até olhando para essa questão também, é a maneira como o Flamengo se interessa por alguns jogos, né? Eu sei que lógico que a gente sabe que é difícil você, todo jogo, manter esse tipo de intensidade,
Mas assim, quando o Flamengo está nesse nível de atuação, e aí a gente vai falar sobre o Corinthians também, é muito difícil de você competir. O Flamengo, em alguns momentos, olha para o adversário, baixa um pouco a intensidade, não é que não se interessa pelo jogo, mas atua de uma outra forma. Hoje o Flamengo foi aquele Flamengo que o torcedor realmente gosta de ver. Lógico que o jogo é grande, o Maracanã está lotado, o Corinthians é um adversário, né, de tradição, de peso, de camisa, isso tem uma mobilização dos jogadores. Mas assim, o nível de produção que o Flamengo teve hoje, como o Zinho falou, né, na abertura, foi algo que impressiona. É a única coisa que a gente consegue explicar a derrota para o Flamengo em casa para o Central Córdoba. É isso, tem alguns jogos, Marcela, que o Flamengo não consegue produzir isso que produziu. A mobilização da equipe que às vezes acaba se perdendo. É a única explicaçãozinho para a gente olhar para alguns jogos do Flamengo e esse contra o Central Córdoba é um deles. O adversário hoje olhou para esse time do Flamengo e está assustado, hein? Todos os adversáriozinho. Se o nível Flamengo se mantiver dessa forma, não é fácil. Né, esse grau de exigência que o Felipe Luiz coloca os seus jogadores, né, marcar com essa intensidade já lá na frente, era uma característica do time de 2019 do Jorge Jesus. Né? Por isso que ficam sempre associando a forma de trabalho do Felipe Luiz com o Jorge Jesus. Mas chama atenção. Né? Você vê que o gol do Pedro, o primeiro gol do Pedro, você viu os piques que o De La Cruz deu para pressionar na marcação? Eu fiquei assim... Parecia aquela formiguinha correndo, né? Ele dando bote aqui, dando bote ali, foi em cima do Hugo. O Hugo errou, falhou, né? Tentando ali dar um passe pelo meio, mas o De La Cruz forçou esse erro dele, né? Não desistiu. É um Flamengo que, querendo, com essa intensidade e a qualidade que tem, fica complicado. Em relação ao Arrascaeta, vou dar o meu pitaco aqui. O Arrascaeta, num elenco, como o Pascoal diz, incomparável. Não é assim, Pascoal? Incomparável. É isso aí. É incomparável. Mas quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo sente. Sente muito. Sente. O Flamengo não consegue achar um jogador que tem essa característica, nem próximo disso, né? Mesmo com o banco estrelado. Fica aquela pergunta, né, Fábio? Quem tem? Quem tem? Quem tem, né? Então um já tá bom, entendeu? Né, quem mais tem? Não tem? Isso, quem menos tem, então. Entendeu? Quem é que tem tudo isso? Talvez o Garro, por exemplo, é um jogador que eu acho que o Corinthians sente muita falta do Garro. Porque o Garro também é um jogador que faz diferença. E ele não estando em campo, o Corinthians se ressente disso. Mas a diferença entre eles é que... mas eu tô querendo elogiar o Arrascaeta, Pascoal. Eu sei. Pascoal, eu tô querendo elogiar o Arrascaeta. Por isso, assim, o Pedro não joga, craque, também acho que tem que ir pra seleção. Mas o Bruno Henrique faz aquela função ali. O Juninho aí... não tem quem faça no Flamengo. Tem peça para reposição. Não joga o Cebolinha. O Bruno Henrique pode jogar ali, pode jogar o Luiz Araújo. No lado direito, o Gerson tá fora, vai o Plata ali. O De La Cruz, não sei o que, aí volta o Gerson para cá, empurra o outro para ali. Mas e o Arrascaeta, quando ele não joga? Estão tentando colocar o Luiz Araújo fazendo um pouquinho essa função. Mas é diferente. Não, muito diferente. Na verdade, você tem toda a razão, Zinho. Eu até falei, quem tem parecido? No futebol brasileiro não tem parecido com o Arrascaeta. Tanto que não tem, que muitos procuram um jogador desse... Porque o Arrascaeta tem uma capacidade muito grande de acelerar o jogo. Pega a bola, acelera o jogo. O Arrascaeta tem a capacidade de, quando o jogo está difícil e o Flamengo está ganhando, ele consegue pisar na bola e abaixar a adrenalina. Ele dá uma pisada na bola e deixa a rapaziada chegar para acompanhar. Então, é um jogador muito diferente. Quando ele não joga, por isso é aquela preocupação do lance do penal, né? Se ele se machucou ou não. Porque se ele se machucar, fica uma lacuna. Não tem quem cumpra isso. Claro que o Flamengo tem tanto elenco bom que é capaz de aparecer alguém com outras características para suprir essa ausência, mas nada parecido com o Georgian de Arrascaeta. Olha, quero colocar os últimos números dos últimos jogos do... Então tá aí, né? Um pouquinho apenas do que foi comentado, agora eles vão mostrar aí na tela, ó. Os últimos confrontos, né? Os últimos 22 jogos entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, absurdo, ó. 16 vitórias do Mengão, 5 empates e apenas uma derrota. Caramba, hein? Que isso, eu não achava que era tão discrepante assim. Confesso que eu achei que fosse mais parelho, né?
Mas a gente vê aí que é um abismo, existe um abismo entre Corinthians e Flamengo, pelo menos nos últimos anos. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!